Oi, gente. Bolsonaro admitiu a probabilidade alta de corrupção no governo dele, né? Inclusive em relação ao caso do escândalo do INSS, e vê a prisão próxima. Mas é claro que ele deixou de falar um monte de coisa que a gente vai ter que completar aqui. É muito importante você compartilhar esse vídeo, não pelo que a gente vai mostrar do vídeo do Mídia Ninja, que a gente vai reagir aqui, mas pelos complementos, pelas coisas que nós vamos adicionar nos buracos da fala do Bolsonaro. Porque é claro que muita coisa importante o Bolsonaro deixa de falar, porque se ele falasse, ficaria evidente a responsabilidade do governo dele, não é? Vamos ver e vamos comentar, vamos lá. Após passar período hospitalizado, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou repaginado para dar declarações à imprensa, mas o resultado foi um fiasco. Durante uma entrevista ao UOL nesta quarta-feira, Bolsonaro admitiu as seguintes hipóteses. Primeiro, de que a fraude do INSS pode ter tido início no seu governo. O senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os dois períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Várias coisas o Bolsonaro deixa de falar aqui. Primeiro, qual foi o órgão, né, do governo que foi central para a corrupção? O Dataprev, que controla os dados, né, dos associados. Em qual governo o Dataprev estava para ser privatizado? Em qual governo ele foi sucateado? No governo Bolsonaro. Qual foi o governo que tirou o Dataprev da privatização? Foi o governo Lula. Informações relevantes que o Bolsonaro, obviamente, não trouxe. Não trouxe. Quando foram firmados os contratos que explodiram no governo Lula, os valores, no governo Bolsonaro? Não foram contratos novos, foram contratos que já tinham sido firmados na época do governo Bolsonaro. Todas essas informações o Bolsonaro deixa de passar porque elas são muito danosas. E ele cita a coisa da CPMI. Eu tenho uma tese que vai acontecer a mesma coisa com essa CPMI que aconteceu com a do 6 de janeiro. Você lembra que eles queriam a CPMI do golpe, né? Porque eles achavam que iriam encontrar provas de que tinha infiltrados de esquerda, né, entre os golpistas. Aí, quando não encontraram, passaram a defender a coisa da anistia. Né? Mas vocês lembram daquela CPMI? Pois é, deu no que deu. Né? Tá dando subsídios à investigação do Supremo Tribunal Federal, que pode levar à prisão um monte de golpistas. Né? Já levou a alguns, e o próprio Bolsonaro está na lista para ser julgado. Tem inclusive julgamento dele hoje, né? Detalhes do julgamento dele, a coisa já começa a acontecer hoje. Mas enfim, vamos seguir. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os dois períodos? Sim, vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. E se for você, também? É muito importante dizer que o próprio Bolsonaro, né, foi o governo Bolsonaro, foi da decisão dele, do governo dele, da presidência, de colocar o Dataprev para ser privatizado e ser sucateado. E esse sucateamento do Dataprev está no epicentro do escândalo da fraude do INSS. Mas enfim. Ponto final. Em contrapartida, o novo presidente do INSS já anunciou os primeiros planos para a restituição de 280 milhões de reais às vítimas dos descontos irregulares. Determinado pela Justiça o bloqueio de alguns descontos associativos, o governo, entendendo que poderia ter fragilidade em relação a todas as outras, ele bloqueou, independentemente da entidade, da instituição, está ou não naquela operação. Ou seja, todo e qualquer desconto está bloqueado. Foi descontado no último mês do nosso beneficiário aquele valor e será devolvido 292 milhões de reais na próxima folha, que começa a rodar no final do mês e no começo do mês seguinte. 292 milhões de reais. Já outra hipótese de Bolsonaro é o game over.
Ele admite que, caso seja preso, acabou tudo. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Você atacou as urnas eletrônicas, dizendo que o sistema era fraudulento, sem provas. Isso daí não é permitido pela nossa Constituição. Sabe? Você se tornou inelegível por causa disso, né? Você atacou o sistema eleitoral. Qual é o problema do Bolsonaro? O Bolsonaro está com amnésia. O Bolsonaro se esqueceu que foi ele que colocou o Dataprev para ser privatizado. Se esqueceu que foi o governo dele que sucateou. Se esqueceu que ele falou para embaixadores atacando as urnas eletrônicas e questionando o sistema eleitoral que o elegeu. Rapaz, eu tenho duas hipóteses. Ou é Alzheimer ou é falta de caráter. Eu tô tendendo muito mais para a segunda, né? Não acho que tá parecendo que tá com doença mental, não. É só a falta de caráter mesmo. Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Foi inocentada por excesso de provas? Tá tendo bebendo, não é, Bolsonaro? O que você tá falando, cara? O que você tá falando? Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muitas coisas estão acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. De toda maneira, Randolph Rodrigues, líder do PT no Senado, afirmou esta semana que o presidente Lula vetaria uma eventual anistia, caso ela seja aprovada no Congresso. Bolsonaro está cercado. Acho que é óbvio, por tudo aqui que eu relatei. Primeiro, eu acho que não vai ser aprovado. Primeiro, teve uma decisão anterior do Colégio de Líderes da Câmara que é claramente contrária à urgência em relação a esse tema. Eu repito que destaquei ainda há pouco. A votação do caso Ramagem não repete a mesma compreensão que se tem em relação ao tema da anistia, e isso foi expresso pelos líderes na última reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Pois é, gente, pois é. O cerco está se fechando e tá na hora dos golpistas serem presos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou um pix para andretj@terra.com.br, não é? Os cursos estão no comentário fixado. Um abração, tchau, tchau.